Gente, eu vou começar, então, a conversar um pouquinho com vocês. O objetivo hoje é a primeira live que a gente está fazendo de uma sequência semanal de lives. Qual que é a ideia? As pessoas agora estão começando a conhecer o Q21 e a ideia é ir tirando dúvidas para a gente poder saber qual que é o objetivo dele, por que que ele foi criado, como utilizá-lo, quais são as dicas. Então, é muito para tirar também dúvidas de funcionamento que vocês tenham em casa. Tá? Eu vou estar eu estou sempre acompanhando, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me chamando, eu estou com o celular do Q21, que eu deixo sempre disponível para vocês, e aí vamos trabalhar para a gente poder tirar essas dúvidas. O que eu quero começar hoje a falar um pouquinho, antes da gente entrar no sistema mesmo, que eu quero poder conversar sobre o sistema do Q21, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, quem sou eu? Né? Meu nome é Fernanda Bartolomeu, eu faço parte da equipe responsável pelo desenvolvimento do Q21, então eu comecei junto com alguns amigos. A ideia do Q21 surgiu em 2017, em 2018 eu comecei a utilizar o sistema web dele no consultório, e em 2019 eu comecei a trabalhar com o aplicativo para os pacientes, e em 2020 nós demos uma parada, né? E o que aconteceu em 2020, na hora que nós paramos? Eu comecei a trabalhar muito em cima de aproximar, com foco de aproximar o paciente ao nosso consultório, principalmente de forma digital, porque agora nós estamos sem o paciente, né? E qual que de onde que eu tirei o Q21, né? Ele veio muito da experiência que eu tenho 31 anos de profissão, trabalho na faculdade, sou professora da UFMG desde 1996. Então, eu peguei a experiência que eu tenho da clínica com a odontologia para tentar fazer algo a mais pelos nossos pacientes. E a ideia do Q21, ela é um pouco diferente de um sistema de gestão normal, tá? A gente está com um site agora, eu não sei se vocês já viram, mas nós estamos com um site que é o q21odonto.com.br, tá? Então, lá tem algumas funcionalidades, a gente explica um pouco, nós estamos com a promoção agora de junho, bem bacana também, para poder conhecer o sistema. E o que nós vamos conversar um pouquinho hoje em relação ao aplicativo? Por que ele é a mais do que um sistema de gestão único? Porque, na verdade, o Q21 ele foi criado para poder facilitar a organização do nosso consultório. Então, assim, ele quer que seja mais simples aquela dinâmica e aproximar também o paciente. Por que isso? E aí tem toda uma história atrás. O que acontece? Quando na minha infância eu tive muito problema, eu não sei se alguém já assistiu a outra live que eu fiz, e eu conto um pouco essa história, eu tive muito problema odontológico quando criança. E quando eu entrei para odontologia, foi uma coisa que me marcou muito. O meu dentista virou para mim, quando eu fui contar para ele que eu tinha entrado para odontologia, ele virou para mim e falou assim: Fernanda, então agora você nunca mais vai ter cárie. E aí aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, gente, como assim? Será que todo mundo que quer ter uma boa saúde bucal tem que fazer odontologia? Tem alguma coisa errada nisso. E aquilo ficou me matutando muito. E durante o meu curso, eu consegui um emprego de secretária, eu fui secretária de um odontopediatra
Então, isso me fez com que eu me apaixonasse, me encantasse pela prevenção. Então, assim, desde que eu me formei, eu sou odontopediatra, então eu já fui para a odontopediatria e eu começo a trabalhar com a prevenção, então, desde sempre. Então, tem 31 anos que eu trabalho com a prevenção. E como eu dou aula também, meu horário é muito corrido. Então, eu sempre tive muito trabalho com a gestão da prevenção. Então, assim, a secretária tinha muito trabalho em termos de organizar, de preparar a gestão da prevenção. Então, ela tinha muitas fichas para chamar, ligava, não conseguia falar com o paciente. Então, a gente tinha muito problema para poder alcançar o paciente. E o que acontecia? Muitas vezes eu encontrava com o paciente na rua, numa festa, e ele falava assim: Fernanda, tem muito tempo que eu não vou, ninguém me ligou, ninguém me deu notícia. E aí ficava aquele desencontro. A secretária falava que tinha ligado, o paciente falava que não tinha recebido, e eu falei assim: gente, a gente tem que fazer algo a mais, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, assim, é o paciente em conjunto com o dentista, para a gente poder ter um acompanhamento melhor, né? Uma participação melhor desse paciente. Então, o foco do Q21, ele é assim, ele é toda uma simplificação. Então, ele quer organizar a clínica, mas de forma que tem um olhar para o foco no bem-estar do paciente. Então, a opinião do paciente conta muito. Tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho da base do Q21, que o que aconteceu? Nessa mudança do Covid, que a gente teve que parar e teve que ficar muito tempo em casa sem contato com o paciente, eu falei assim, eu tenho que evoluir mais o Q21 para a gente se aproximar digitalmente desse paciente. Então, eu comecei a trabalhar e modifiquei muito a parte da comunicação dele, melhorei demais a questão das campanhas para a gente poder trabalhar educação em saúde. Eu já voltei para o consultório, então eu tenho usado muito o Q21 para mandar fotos minhas, toda paramentada. Então, hoje, por exemplo, eu tive um paciente que estava no hospital ontem, teve um traumatismo. Aí ela vinha hoje e nós trabalhamos com esse paciente? Eu mandei pelo Q21, eu mandei a foto minha de como eu estava, né, para a mãe poder ver. Então, assim, essa aproximação ela é muito interessante. Então, para a gente poder trabalhar muito essa integração equipe e paciente. E o Q21, nesse período, ele se revolucionou. Então, assim, ele melhorou demais, o módulo financeiro que ainda não tinha, nós colocamos. Então, ele realmente evoluiu. Então, aqui, eu trabalho muito essa questão da gente se aproximar do paciente, então, dessa roupa nova, da gente poder estar mostrando para o paciente como era antes, como era depois, de estar mostrando vídeos. E qual que é a base que está por trás do sistema Q21? Então, ele tem algumas diferenças. Então, a primeira delas é a monitorização de acordo com o risco. Então, a gente trabalha muito o atendimento personalizado do paciente, de acordo com o momento que ele está. Outro aspecto super importante é a questão do marketing, de aumentar o relacionamento com o paciente. Então, hoje, principalmente no mundo agora digital, a gente tem que estar presente na vida do paciente, nada melhor do que digitalmente, né? Os pacientes estão todos com o celular na mão, com aplicativos, então a ideia é da gente se aproximar e trabalhar principalmente a educação em saúde também com esse paciente. A administração simplificada, ela é super importante para a gente. Então, nós vamos trabalhar com uma gestão da clínica bem mais fácil no dia a dia, com dashboards
com tempo real, onde a gente visualiza o que está acontecendo com esse paciente. E o objetivo do aplicativo para o paciente, o que é principalmente? É a gente trazer segurança para aquele paciente alcançar uma saúde bucal melhor. Por quê? O aplicativo, ele tem várias funções. Então, hoje eu não vou falar basicamente sobre ele, eu vou dar uma pincelada, ouvir muito as dúvidas que vocês têm. Depois, em outra semana, nós vamos falar especificamente mais sobre o aplicativo. Mas o que é muito importante para o paciente? Ele ter o aplicativo na mão, ele ter o aplicativo com ele. Primeiro, que ele está com a gente na mão. Então, qualquer coisa que ele precisar, o dentista está ali na mão. Segundo, no aplicativo, ele tem todo o relatório dele de prevenção. Então, ele sabe o diagnóstico, como que ele está, ele sabe qual o mês que ele tem que voltar, ele sabe quais são as recomendações que o dentista passou para ele. Ah, você tem que usar uma pasta, você tem que usar o fio dental aqui, assado, que tipo de escova que você vai usar, que produto que você vai usar. Então, está tudo ali na mão para ele. Ele tem as imagens, então o aplicativo permite enviar 4 mensagens por consulta para ele, tá? E ele tem todo esse histórico. Então, aquela criança que chega para a gente, bebezinho, ela vai ter foto desde sem dente até primeiros dentes, depois vai aumentando até chegar adolescente. Então, você tem ali um book para a criança. O que mais que ele tem? Então, ele oferece essa segurança para o paciente saber tudo na mão dele ali, o conforto de poder cancelar ou confirmar a consulta pelo aplicativo. Ele pode também solicitar a consulta para o paciente, e aí, no caso, eu preferi não deixar a agenda aberta. Então, o que o paciente faz? Ele pede a consulta, o dia e a hora que ele quer, é enviado para o nosso sistema e a secretária avalia, se tiver ok, ela confirma, o agendamento vai para o aplicativo do paciente. Então, o aplicativo ele recebe lembretes, ele tem um chat com a equipe, que é a secretária e o dentista, e vocês escolhem quem vocês querem que participe do chat com o paciente, e ele vai receber notificações. Então, com 7 dias antes da consulta e com 1 dia antes da consulta, ele recebe, sua consulta é dia tal, você confirma? E quando ele confirma, ele então muda a agenda e a gente já sabe então que ele já está confirmado. Então, isso vai dar para ele o conforto, a segurança e, além disso, o que é muito bacana, que eu percebo assim, muito nítido lá no consultório, o paciente fica muito agradecido, porque ele vê que nós estamos preocupados com a saúde dele. Então, não é aquela preocupação, é um foco simplesmente na saúde do paciente. A gente quer uma administração, a gente quer melhorar nossa lucratividade também, né? Então, nós temos que ter uma organização dessa gestão de prevenção, da gestão de tratamento, mas tem que ter o foco no paciente. Então, nós temos que trabalhar em conjunto com o paciente. Então, essa é a base então, do Q21. Tá? Então, é monitorar de forma individual, de acordo com o risco, trabalhar a questão da motivação, da educação em saúde, né, pelo aplicativo. A gente pode estar enviando mensagens, dicas odontológicas, produtos que ele precise. Então, a gente consegue trabalhar bem individualmente, bem personalizado. E antes de eu entrar para o sistema, eu queria falar um pouco dessa questão do risco, porque o foco principal do Q21 é essa personalização. Então, assim, a gente tem a ficha de prevenção, que é uma ficha que facilita, depois eu vou entrar para vocês verem, ela facilita a gente identificar o risco do paciente para poder controlar as doenças. Então, o diagnóstico ele vem antes da doença. Nós vamos estar trabalhando o tempo inteiro
para poder ver qual a probabilidade daquela pessoa vir a desenvolver alguma doença para que a gente possa fazer alguma coisa e controlar. E é bem simples essa ficha de avaliação de risco. O que eu quero chamar atenção no risco? Por isso que eu comecei a falar um pouquinho do risco, porque a gente tem diversos artigos, diversos pesquisadores super importantes aqui, brasileiros, internacionais, que trabalham o risco, mas não existe um consenso de qual é o protocolo de risco que nós vamos usar. Então, existem vários protocolos. Os protocolos, os modelos são variados, então são de acordo com idade, tipo de paciente. Então, nós temos que nos adequar. O Q21, ele vai... como ele é um sistema que ele não é só para criança, ele é para criança, adulto e idoso também. Então, a ideia dele é trabalhar a supervisão longitudinal do paciente. Então, é aquele paciente que chega para a gente e acompanha a gente a vida inteira. Então, ele tem que oferecer para o dentista algo que ele consiga adaptar o seu próprio protocolo. E nós seguimos muito a linha desse guia que saiu até o artigo. A gente já tinha programado isso, e na hora que sai o artigo eu falei, gente, é exatamente a filosofia do Q21. E aí até queria falar com você, se alguém quiser que eu passe alguns artigos, que eu passe alguma base teórica, coloca para mim o e-mail que eu mando para vocês depois, tá? E aí, todo o tratamento do paciente, ele tem que ser focado no risco do paciente. Tá? Então, ele não tem cárie, mas ele tem um risco aumentado ou não. E aí, vocês vão ver como que o Q21 trabalha isso, como que fica bem mais fácil da gente visualizar. Então, nesse artigo, ele fala na abordagem dos 4Ds, onde a gente tem que, primeiro, determinar o risco, que aí o Q21 facilita bastante isso. Depois, nós vamos fazer o exame clínico, que é detectar o tipo de lesão que ele tem, tá? Decidir o planejamento do paciente de acordo com o risco, com o exame clínico, e definir, então, os procedimentos, seja de preventivo, seja de promoção de saúde, seja de tratamento, né, se tem lesão de mancha branca ou cavidade, e depois programar após o tratamento, programar a volta do paciente de acordo com esse risco também. Tá? Então, isso tudo vai estar de acordo. E esse artigo chama atenção, que é exatamente a abordagem do Q21, que a gente tem que pensar muito bem. Então, são 4 perguntas que ele tem, que vocês têm que adaptar à clínica de vocês. Então, aqui é outro artigo que traz também, que toda essa abordagem de risco, ela vai diferenciar se o paciente é criança, se ele é bebê, se ele é adulto, se ele é idoso. Então, a gente tem que avaliar de acordo com o julgamento do clínico e de acordo também com as habilidades do paciente, com a idade do paciente. Então, vocês têm que adaptar, tá? a essa avaliação de risco. E como que o Q21 trabalha isso? Qual que é a forma que ele tem de trabalhar? Ele oferece 4 questões de múltipla escolha, e aí eu vou tirar daqui, porque eu quero mostrar... deixa eu só mostrar isso aqui, que depois eu vou lá no sistema para mostrar o que a gente utilizou no Q21, qual que foi a proposta. A gente utiliza esse critério de avaliação do Manual de Referência de Procedimentos Clínicos de Odontopediatria. Por quê? Porque ele utiliza a classificação do diagnóstico em risco identificado e não identificado. Por que a gente colocou isso no Q21? Porque é muito fácil para o paciente entender. Então, é muito mais tranquilo ele poder... Se você falar com ele assim, olha, está tudo bem, os hábitos em casa estão tranquilos, então o seu risco é não identificado,
ou quando a gente fala, olha, você colocou um aparelho ortodôntico, ou você fuma, ou tem um implante. Então, assim, aí você identifica, olha, é atenção para determinado ponto e que você fala, olha, você está com risco identificado porque você colocou um aparelho, por causa disso você tem que fazer um procedimento, uma higienização com mais rigor. Então, o paciente entende. Então, é muito bacana a gente estar trabalhando com esse sistema, tá? Tá tudo tranquilo aí, gente? Eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá? Qualquer coisa vocês coloquem aqui para mim no chat, tá bem? Que agora eu vou passar aqui, eu vou mudar de tela aqui para eu poder mostrar para vocês o sistema. Então, vamos lá. Então, deixa eu só voltar rapidamente aqui, ó. Aqui vocês têm uma ajuda de passo a passo, tá? De como fazer no sistema se esquecer alguma coisa. E aqui vocês fazem assinatura e suporte. E aí, antes de vocês agendarem o paciente, é muito importante cadastrar dentista, cadastrar o paciente. Vocês precisam cadastrar o tratamento também, tá? Para depois vocês agendarem. E aí, que eu ia mostrar aqui no dentista, que é uma dica interessante, que é que eu vou dar algumas dicas para vocês. Ô, B, eles não estão me ouvindo. Luciane não está me ouvindo, não? Tá? Ok. Me fala que vocês... Ok, tá. Então, aqui, o que vocês têm que ver aqui, ó? Aqui ele vai perguntar se o dentista vai aparecer no chat ou não, tá? Se você quiser que o dentista não apareça no chat do aplicativo, é só tirar aqui, tá? Senão você coloca exibir aqui. No resto é só colocar os dados, tá? Parou na ficha do dentista, a dica ali é vocês definirem, o dentista vai estar no aplicativo ou não? Na secretária é a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem 3 secretárias, você não quer que as 3 estejam no aplicativo do paciente. Então, você vai escolher qual que você quer, as outras é só não marcar, tá? Aqui, ó, uma pergunta. Se o paciente tiver agendado, por exemplo, em setembro, aparece onde na tela dele que ele está agendado? Ok. Então, aqui, Mônica, aqui no alerta dele vai estar o mês que ele está agendado, tá? Então, você vai sempre visualizar por aqui no alerta. E se você quiser mudar, você muda por aqui também. Se você agendou o paciente e ele tem a consulta marcada, essa consulta vai estar aqui em agendamento, tá? Então, vai estar aqui o status agendado, não foi realizado ainda. Tá? Então, você visualiza a história toda do paciente aqui em cima. Tá? Vai estar tudo aqui. Então, não esquecendo desse layout, o e-mail é o e-mail que para você mandar os relatórios. Então, aí você vê com a família qual que prefere, e aqui são os dados normais. Outra coisa importante da ficha do paciente é você adicionar os irmãos por aqui. Porque aí, na hora que você coloca aqui o irmão, se ele é filho, se ele é irmão, o que é, na hora que você salva, ele vai criar uma outra ficha já com o que você cadastrou por aqui. Então, te facilita também, tá? E aqui você faz alguma anotação dependentes. Então, principalmente, gente, em paciente, é checar isso aqui, tá? Então, se não tiver marcado, vai aparecer o layout infantil, se tiver marcado, o layout adulto, tá? Importante para agendar também, no tratamento. O tratamento a gente tem que vir e inserir o tratamento de acordo com a sua clínica. Então, você vem, por exemplo, primeira consulta, você colocou lá, eu gasto 1h30, qual que é o valor e qual a ficha que eu quero. É avaliação e prevenção. Essa ficha de avaliação e prevenção ela é completa. Ela vai
A ficha de avaliação de risco junto com o odontograma. Quando você pede só o tratamento, ela te leva direto para o odontograma. A única que vai para o aplicativo do paciente é a ficha de avaliação e prevenção, tá? Porque o foco do aplicativo é a qualidade de vida do paciente. Então, é ele saber o que ele tem que fazer, as recomendações. Então, é essa que vai, tá? Então, antes da gente marcar, a gente tem que colocar aqui. Outra coisa super bacana que categoriza é a questão da tag. Que a tag, a gente cria tags, por exemplo, o paciente tem erosão, ou o paciente tem bruxismo, o paciente tem cárie, paciente fez frenotomia, você vai categorizando para depois você conseguir agrupar e mandar uma campanha junto, tá? Eu não mostrei para vocês aonde que a gente coloca, é lá no paciente, ó. Aí a gente vem aqui e coloca aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Tag. Então, até se você quiser mandar algum relatório de convênio, alguma coisa, lá você põe, esse paciente ele tem erosão, então eu preciso trabalhar a educação com ele em relação à erosão, tá? Então, vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês agora, que hoje para mim era o foco principal, era a questão da ficha de risco. Então, como que vocês vão agendar? Então, eu já cadastrei dentista, eu já cadastrei secretária, eu já cadastrei o paciente, eu já cadastrei o tratamento, tá? No tratamento, vocês lançam qual o valor do tratamento que ele já vai trazer para vocês, tá? Outro dia a gente trabalha com o módulo financeiro. Aí aqui, ó, vou agendar um paciente. Se eu não colocar o tratamento, eu não vou conseguir, ele não vai aceitar o agendamento. Então, eu tenho que vir e colocar qual o tratamento. Tá? Vou fazer uma frenotomia dele. Eu quero colocar o valor, eu venho aqui, ó, especifico qual o valor que eu tenho. E antes eu tenho que escolher, eu ainda não recebi, mas eu tenho que colocar qual a forma de pagamento. Depois eu mudo na hora que ele pagar. Então eu venho aqui, coloco o preço, ok, e salvo. Então o paciente já está agendado. Como que eu vou entrar na ficha dele? Aí presta atenção, se eu pedir uma frenotomia, eu pedi tratamento. Então, ele vai para a ficha de tratamento, ele vai para o odontograma. Mas eu quero hoje trabalhar com vocês o risco, então nós vamos voltar na outra ficha. Então, aqui, ó. Então, ficha de prevenção. E ficha de primeira consulta vai para a mesma ficha, então eu quero mostrar isso para vocês. Quando a gente entra nessa setinha para a primeira consulta, aí vocês têm que prestar atenção, o seguinte, é a única hora que vai aparecer primeira consulta. Então, vocês marquem aqui para poder lançar no relatório de vocês. Então, vamos lá, vamos para o foco principal do Q21, que é a avaliação de risco. Como que a gente avalia o risco? São 4 perguntas que a gente faz. E aí, essas perguntas, o dentista tem que adaptar ao seu público, tá? Então, se é criança, se é adolescente, se é adulto, e ele tem que se adaptar ao modelo de risco que ele trabalha, tá? Então, aqui, quais são as 4 perguntas? A primeira pergunta é a questão do estilo de vida do paciente. Então, como que estão os padrões de hábitos dele, né? Como que é a questão da alimentação, a questão da escovação. Aqui a gente traz alguns índices utilizados, é claro que a gente não contempla todos, então são só alguns exemplos, tá? Então está limpando bem, usa pasta com flúor, sem flúor, consome alimentos saudáveis ou não. Então aqui tem algumas dicas para vocês estarem acompanhando. Então, de acordo com o que eu vou mexendo nessas perguntas, ele vai me dando o diagnóstico do paciente, tá? Então, primeira pergunta, como está em casa? Segunda pergunta, existe algum cuidado com meu paciente especial?
Então, por exemplo, o paciente tem problema de saúde, faz uso de medicamento, o molar permanente começou a nascer, ele está com aparelho, ele fuma, ele tem implante, ele tem alguma questão importante aí que faça com que ele tenha que ter um cuidado especial. Então, se eu coloco aqui, ó, se eu coloco que ele tem um cuidado especial, automaticamente o sistema já me coloca que ele tem risco identificado, tá? E aqui, necessidades terapêuticas, a gente vai trabalhar. Ele tem cárie, ele não tem cárie, ele tem erosão, ele tem trauma, ele tem outro tratamento. O diagnóstico aqui embaixo vai estar olhando a questão da cárie, tá? Que o foco principal aqui é cárie. Então, se eu colocar controle maior, ele está lá em risco identificado, se eu tiro o daqui. Se eu colocar que ele tem cárie, ele já vai me avisar que ele está com cárie, tá? E aqui, então, a gente observa, então, são padrões de hábitos, cuidados especiais, a questão do diagnóstico mesmo, o que a gente tem de necessidade terapêutica, e a questão da gengiva. Tem gengiva, gengivite, algum problema maior, e o sistema, então, ele vai me lançando o diagnóstico e a data que ele vai voltar de acordo com esse diagnóstico. Como ele é um sistema que ele serve para qualquer dentista que faça esse acompanhamento e supervisão do paciente, ele tem que ter uma avaliação do dentista, tá? Porque a base teórica do Q21 está todo voltado para aquele modelo que eu utilizo, que é da Associação Brasileira de Odontopediatria, mas ele não é único, então ele vai se adaptar a vocês. Então, o sistema deu o diagnóstico, mas vocês utilizam outro ou querem um tempo maior, vocês podem modificar aqui. Tá? Então, por exemplo, ele está programado como? Se o paciente tem cárie, ele vai programar 3 meses depois do tratamento realizado, ele programa o acompanhamento, a rechamada do paciente. Se o paciente tem risco identificado, ele coloca 4 meses. E se o paciente tem risco não identificado, ele coloca 6 meses, tá? E isso, como é variável para a idade, dependendo da idade, se é mais novo, a gente precisa, às vezes, períodos mais frequentes, ou se é mais velho, se é adulto, às vezes pode vir com 1 ano, com 2 anos, de acordo com a necessidade de cada um. Então, ele é totalmente ajustável e a gente vem trabalhando aqui, tá? Aqui a gente coloca o motivo, o que é, e aqui o que é super importante. Toda recomendação que a gente anota nessa caixinha aqui, ela vai parar no aplicativo do paciente. Então, eu gosto muito de começar dando parabéns, tentando elogiar o paciente de alguma forma, porque a fala positiva, o pensamento positivo, esse reforço positivo, ele motiva muito mais do que você ficar só falando mal, você não escova dente, então isso não funciona. Então, normalmente, eu começo elogiando o paciente, depois eu coloco as recomendações. Olha, nesse momento, você precisa passar fio dental em tal lugar, usar escova, bitufo em outro lugar e tal. Aqui a gente coloca os procedimentos realizados. Nessa parte de observação para o dentista, você pode escrever o que você quiser, que não vai para o aplicativo do paciente e nem para o relatório por e-mail. E aqui você coloca as imagens da consulta. Tá? Então, eu gosto muito de colocar eu com o paciente com a mãe, aí depois da arcada. Então, a gente pode colocar isso aqui. E é muito interessante que vocês podem fazer isso do celular também. Então, por exemplo, eu uso o Q21 na faculdade e eu uso muitas vezes pelo celular. Então, eu tiro a foto do paciente e eu já entro com o meu sistema, tá? E aqui ele vai me perguntar, você quer preencher o odontograma ou não? No dia a dia, se eu não tenho nenhuma especificidade, na maioria das vezes eu nem preencho esse odontograma. Quando eu quero, o que eu vou fazer? Eu ponho sim, salvo, e ele vai me levar, então, para a ficha de odontograma. Tá? Então, ele vem para cá. E aqui,
A ideia é um odontograma mais simplificado. Então, o que eu tenho aqui? Ele pode me marcar dentição decídua, ou ele pode me marcar dentição permanente, aí eu posso colocar qual dente que o paciente não tem, tá? E o foco dele é tudo para poder simplificar o nosso dia a dia. Necessidade de tratamento. Então, o que esse paciente tem, por exemplo? A mesial tem mancha branca, então eu vou marcar aqui. A oclusal do 26. Então, eu vou marcando quais seriam as necessidades que ele tem e ele me dá algumas perguntinhas. Tem lesão ativa, tem problema oclusal e tudo eu posso estar anotando aqui. Ó. Precisa exame radiográfico, ou tomografia, algum outro exame complementar, alguma anotação. E aqui ele me permite adicionar ou o procedimento, ou então eu posso colocar o levantamento de necessidades aqui também. Aí ele vai lá, me dá o dente, né, o dente qual que tem, eu posso colocar o diagnóstico, qual o procedimento que eu vou fazer, então vamos colocar um selante aqui. Aí eu salvo aqui, e na hora que eu realizar, eu venho e dou ok, pronto, acabei. Aí, o que é importante nessa ficha vocês estarem observando? Se vocês só salvarem, a ficha está salva lá, vocês podem voltar nela e reabrir e trabalhar com ela outra vez. Tá? Então, a gente estava aqui, né, na cloud. Então, deixa eu voltar lá. Fui em outra, peraí. Esqueci quem que eu estava. Peraí. Era a Andréia que eu estava. Okay. Então, tá tudo salvo lá. Ó. Eu coloquei que estava bom, a fotinha está lá. Então, para eu poder finalizar, quando eu finalizo a ficha, eu não consigo. Aí ele vai me perguntar, deseja enviar por e-mail? Se eu falar sim, vai para aquele e-mail que eu coloquei no cadastro. Se eu falar não, vai para o aplicativo. O aplicativo sempre vai, independente de eu enviar por e-mail ou não, tá? Só que aqui eu abri a ficha de odontograma também. Então, eu tenho que vir e fechar a ficha de risco e a ficha de odontograma. E isso aqui é outro ponto que nós vamos conversar outro dia, que isso aqui é super bacana, porque ele me permite, esse aviãozinho é enviar comunicados por e-mail. E o sino, enviar comunicados por aplicativo. Então, o que a gente tem que fazer, que eu trabalhei muito no Covid e a ideia foi da gente aproximar muito do paciente, então, é deixar os comunicados prontos. Outro dia nós vamos falar só sobre como deixar os comunicados prontos, que aí você deixa as mensagens e você puxa aqui. Então, por exemplo, eu quero enviar um comunicado por aplicativo. Aí, a dica do comunicado, que depois a gente vai trabalhar, é colocar qual a faixa etária, se é adulto, se é idoso, se é adolescente, criança, bebê, para a gente poder facilitar na hora de enviar. Tá? Então, aqui, adolescente, clareamento infantil, eu vou colocando e ele envia. Então, eu posso enviar por aplicativo ou por e-mail. Tá? Então, está todo cadastrado lá, enviou, trabalhou essa educação com o paciente e está ok. E o que é bacana, gente, é que o paciente, qual que é a ideia do aplicativo? É do paciente receber esse diagnóstico e se engajar mais no tratamento dele. Tá? Então, ele vai ter uma participação maior, porque ele tem tudo ali na mão. E aí a gente tem que estar constante na vida dele. Então, programar uma vez por mês, está mandando uma mensagem, dependendo do paciente, pode ser uma vez por semana, dependendo da necessidade, sempre respeitando a preferência do paciente. Aceita várias tags por paciente, tá? Estão me perguntando aqui, aceita lá no paciente, ó, vamos voltar lá. Você pode colocar quantas tags você quiser, tá? E por aqui vocês vão adicionar. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu já tinha colocado uma tag nela, tá? Aí você vem, tem bruxismo, tá com cárie,
E aí você salva, fica lá cadastrado, tá? Só para a gente já está quase, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida na questão do ficha, mas deixa eu só mostrar para vocês por que é bacana essa tag. Então, eu salvei aqui, ó, o que eu coloquei? Bruxismo e cárie, tá? Então, salvei. Por que isso é bem bacana? Isso eu fiz muito pensando em pesquisa, porque não só pesquisa como educação e saúde, mas para pesquisa isso é bem interessante, que aí você agrupa os pacientes e você consegue localizá-los lá nas campanhas. Que hoje eu só vou mostrar, no outro dia a gente trabalha mais isso. Porque aqui eu venho, ó, e eu busco. Então, eu quero saber quais são meus pacientes que estão com bruxismo. E aí ele vai me falar quem é o paciente. No caso, essa ficha que eu estou usando para vocês não é o meu consultório mesmo, então praticamente não tem paciente. Só essa paciente fictícia que eu coloquei. E aí eu posso mandar a campanha por e-mail, que eu já preparei, ou pelo aplicativo também. Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida nessa parte, gente? Como a gente vai estar trabalhando toda semana, e para não ficar muita coisa para vocês, eu pensei em cada semana trabalhar um ponto. Então, hoje, avaliação de risco, esses cadastros, avaliação de risco. Outro dia, a gente pode trabalhar a questão da educação e saúde, essas campanhas, o módulo financeiro, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Antes da gente encerrar? Se vocês quiserem que eu encaminhe algum artigo, alguma coisa, pode me mandar ou colocar o e-mail de vocês, ou me mandar no telefone, vou colocar aqui o telefone do Q21, que ele está comigo, então se alguém quiser me mandar chat por lá, tá? E eu agradeço muito a presença de todos. Né? E aí a gente vai trabalhando, então, toda semana a gente trabalha um pouquinho para vocês irem acostumando com ele. Ele é muito simples, depois que a gente pega essas dicasinhas, ele é muito simples de trabalhar, ele é muito gostoso e ajuda muito a gente no dia a dia. Ai, Mônica, obrigada, tá gostando? Tem mais alguém que já está trabalhando com ele? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Em setembro aparece onde? Não, acho que eu já respondi, né? Eu não consegui ouvir vocês, gente. Da próxima vez eu vou ver onde que é melhor da gente poder estar fazendo, tá bom? Para poder estar fazendo isso. E aqui agradeço demais todos vocês, agradeço a confiança. O que eu quero dizer, assim, nós estamos trabalhando com o Q21 para ele poder estar cada dia melhor, então a minha função é estar sempre procurando facilitar o dia a dia de vocês para que vocês tenham um resultado melhor, tá? Não só com o paciente, mas também com vocês, né? A questão da lucratividade, das metas, então isso é muito importante. E que ele ajude bastante nesse retorno aí essa volta nossa nessa loucura do Covid, né? A experiência que eu estou tendo, eu já voltei, já tem alguns dias, a experiência que eu estou tendo, que o pessoal tá vindo, mas confiando muito, essa questão da gente mandar alguma coisa antes, isso é muito bom, da gente preparar o paciente, então eu mando o e-mail com o Q21, com a foto, explicando, mando a fotinha no aplicativo do paciente também. Isso tem me ajudado bastante. E o meu desejo é que ajude muito vocês também na clínica, tá? E eu estou totalmente à disposição e agradeço novamente a presença de todos, tá? Um abraço, tá? Vamos encerrar, então, a reunião, tá? Tudo de bom para vocês, muito obrigada. E querendo, se vocês quiserem qualquer coisa, só me mandar uma mensagem, tá? Boa noite, pessoal.